Olá pessoal, o meu nome é Rafael Vinícius e eu tenho um canal no YouTube que chama Homem Não Chora. Só que não, né? Homem chora sim. E na verdade hoje nós viemos falar um pouco a respeito dessa nova classificação da masculinidade. É isso mesmo. A gente tem um padrão e eu ainda fui criado assim, né? Quando em criança, que é justamente reforça esse tema de falar homem não chora. Então, quando a gente precisava chorar, a gente reprimia esses sentimentos, seja ele porque eu estava contrariado com alguma coisa, ou porque eu estava sentindo dor, ou alguma coisa que, algum motivo eu tinha que chorar, mas tem a máxima da minha cultura, da minha geração, do machismo, homem não chora. Homem reprime seus sentimentos e transforma em violência lá na vida adulta. É assim que funciona. E diante disso, e até mesmo como uma resposta ao feminismo, né? O feminismo surgiu com a principal ideologia de valorização das mulheres, tentando talvez uma equidade, né, entre os benefícios e os privilégios das mulheres com os homens, certo? E de repente, quando o homem não se via, não se entendia como era essa relação do mesmo nível com a mulher, porque até então as criações anteriores realmente viam as mulheres como alguma coisa inferior. Mulher não podia votar, mulher não podia trabalhar, mulher tinha menos direito do que os homens. E coisas de o ser humano pegar algum outra que é diferente e inferiorizar já não é novidade, nem para as mulheres, nem para os negros, nem para os homossexuais, nem para diversas outras segmentações que via como o diferente, o fraco, aquele que se podia dominar em cima dele, seja com violência, principalmente às vezes até com violência, que o homem, que é entendido como o homem padrão que a sociedade espera que seja, é o homem que não chora, também foi criado que ele deveria ser macho, deveria ser forte, deveria ser viril. E o que não era desse jeito era fraco, era frágil, era supostamente preciso para poder ser dominado, porque ele era mais fraco. Então, um homem que não tinha uma característica masculina viril, que a gente classifica depois, vai classificar depois, ele era encarado como uma mulherzinha, né? E a mulherzinha era inferior. Então, um viadinho, uma bichinha, todos esses xingamentos aí são pejorativos para diminuir uma pessoa que não tem as características desse macho, que é um macho viril. Pois bem, com essa chamada, essa espetada aí do feminismo, a masculinidade ou a masculinosfera teve que reagir de alguma maneira. Então está se criando, não só no Brasil, mas também em outros países, grupos de homens que não se enquadram mais nesse perfil machão dominante. E não tem nada a ver ainda com a parte sexual. São grupos pertencentes a vários tipos de classes sociais, vários tipos de classes sexuais. Então tem heterossexual, tem bissexual, não importa, que não é, a questão não é a sexualidade. É o posicionamento, dá um exemplo, de uma mulher ganhar mais do que o homem, como que o homem vai se portar a isso, de uma mulher às vezes trabalhar, o homem está desempregado e está cuidando da casa, está cuidando dos filhos. Isso não tem nada a ver com sexualidade, ainda não chegamos lá. Mas está existindo uma dinâmica diferente no mundo e o homem não está sabendo lidar com isso. E como ele foi ensinado a não chorar, ele às vezes fica o quê? Deprimido,
fica às vezes revoltado, nervoso, agressivo, irritadiço ou com ansiedade, porque nós estamos agora num momento que os sentimentos e principalmente a ansiedade está vindo muito aflora e o homem não teve repertório para poder lidar com seus sentimentos, não foi ensinado a ele, foi ensinado que ele não chora, engole o choro. E esse engolir o choro, as pessoas esqueceram que às vezes pode dar um infarto, um derrame, uma úlcera, uma gastrite, porque são sentimentos mal resolvidos. Então, lá, como na parte sexual, que eu não entendo muito essas definições que surgiram novas, depois eu posso até procurar a respeito e conversar com pessoas que entendem, mas eu sei que há várias outras classificações na parte sexual, conforme for o que tipo que a pessoa faz sexo, por exemplo. E como tipo de gênero, é uma outra classificação que eu não estou me referindo a ela. Apesar que eu já deixo perante minha posição muito clara e muito firme. Eu lembro que são pessoas que nunca quiseram ser rotuladas. Pelo menos as pessoas que conversavam comigo nessa parte que tinha um entendimento da sexualidade que não era o padrão, elas não queriam ser rotuladas. Mas o que você hoje vê é rótulo para tudo. Se a pessoa faz de ladinho ou faz retinho, já tem um rótulo diferenciando uma com a outra e do mesmo perfil. Isso para mim não é o foco aqui da conversa. O foco é que esse macho que foi dito, principalmente, isso vem da minha cultura, da minha geração, Homem Não Chora, da geração do meu pai, do meu avô e muito pior anteriormente. Você foi mais para o passado, mais as coisas vão para o lado de bárbaros, né? De barbaridade. Porque até então, homens, por exemplo, nem lavavam louça. Se ele não morar sozinho, tivesse uma mulher, quem cozinhava era mulher, quem não é? Assim? Pois é. Na classificação animal, existe uma termologia que se fala macho alfa para o líder do bando. Isso se vê em lobos e macacos e quando é bando, né? E macho beta para aqueles que é submisso ao macho alfa. Mas existe uma série de classificação que a psicologia tentou trazer essa parte que é da zoologia para uma classificação psicológica e tentar, às vezes, conceitualizar uma mudança que está acontecendo com essa nova imposição da masculinidade de uma maneira que a gente seja menos machista e mais efetivo, mas que saiba entender de uma melhor forma, principalmente o que a gente sente, que é os sentimentos e as emoções. Vou dar uma lida num texto aqui, que é sobre a questão da psicologia, que fala o seguinte, há uma divisão, né? Deixa eu pegar aqui, teoria da desintegração positiva da personalidade de Dabrowski. É uma das mais interessantes e elucidativas dentro da psicologia cognitiva, partindo da sua base teórica que a humanidade encontraria-se dividido em níveis de consciência da individualidade, que chega ao nível 5, a psicopatia, que é o nível 1. Isso é, dentro da psicologia, um nível de sociabilidade de 1 a 5, que eles classificaram para ver até graus de psicopatia da pessoa. Dentro disso começou uma mistura, com uma posição, com uma teoria, né, que divide mediante categorias de capacidade de dominação e adaptação perante ao grupo, onde o alfa ao ômega, que são terminologias de alfabeto grego, onde alfa é o começo e ômega é o fim. Então, vamos dizer que alfa é o mais provedor e ômega seria o mais dependente, né? Especialmente em relação aos homens. Vamos então ver como é que funciona essa divisão em relação a alguns conceitos. Alfa é o de boa aparência, um cara alto,
que é o centro das atenções, tanto masculino como feminino. A estrela clássica do time de futebol, que tem uma namorada líder de torcida, bem conceito americano, né? American Pie. Executivo de bons negócios, bem-sucedido, bonito, elegante, com uma esposa loira, com carro zero. Todas as mulheres são atraídas para ele, enquanto os homens querem ser ele, ou pelo menos ser amigo dele. Em uma reunião social, como uma festa, ele é geralmente o cara mais carismático, dizendo-se, autoelogiando-se, contando as suas histórias de conquista das mulheres atraentes com que ele já foi envolvido. No entanto, apenas alfas esterecem em mulheres, na média, são aqueles que têm uma gratificação temporária. Olha só, para a psicologia física, eles são geralmente mais preocupados com seu status no grupo. Beleza, são parceiros sexuais e têm em média 4 grandes relacionamentos na vida. Os betas são pessoas de boa aparência, de aparências que são não tão uniformes, não são tão atraentes ou socialmente dominantes como o alfa, mas são, no entanto, confiantes, atraentes para mulheres e fazem bem com elas, né? E sim, se dão bem porque é tipo característica de homem feio, sabe? Assim, que às vezes é a mulher que manda, só que no caso é um oposto do outro, né? Na festa eles são amigos do cara alto, que aparece com álcool e que estão flertando com a camada de mulheres e alegremente impelham-se com a camada de 2 mulheres. Betas tendem a ser realmente com as mulheres e visualizá-los de uma forma de um pouco otimista, mas eles não têm um monte de ilusão sobre eles também. Betas tendem a ser felizes, seguros de si mesmo, estão acima de qualquer coisa estão acima de qualquer coisa sua alfa quer fazer. Tá errado esse texto, mas fala assim, que ele atende às ordens do alfa, né? Então, assim, aquele melhor amigo que às vezes chama, né? Isso é o que era conhecido até então entre relações conceituais que estão trazendo para a masculinidade. São relações sociais de animais, da zoologia, que estão tentando trazer para a nova masculinidade. Pois bem, até então agora surgiu umas outras designações em ordem grega, de letras de alfabeto grega, que surgiu o cara delta, por exemplo. É um cara normal, são a grande maioria dos homens, eles podem atrair as mulheres mais atraentes, para que eles costumam apontar as mulheres de um segundo nível, com um sucesso limitado e teimosamente resistem a prestar atenção a todas as mulheres do terceiro nível, estão confortavelmente em seu redor. Então, ele é irônico porque deltas seriam quase sempre mais felizes com seus equivalentes do sexo feminino, mais próximos. Então, deltas são atraídos por mulheres da mesma classe de gostos, vamos dizer assim, nesse sentido, mas não é nem questão de social nem financeira aqui. Em um ambiente social, os deltas são os homens agrupados, cada vez mais fazendo incursão ocasionalmente para várias pequenas mulheres, antes de bater em retirada quando o contato visual diretamente as respostas envolvidas. Isso aqui tem a ver com a questão do flerte, né? Como que ele se porta. Mas deltas também podem encontrá-los misteriosos e às vezes são secretamente um pouco de medo. Tem parceiros sexuais em média 1,5 por vida. Gama. O macho gama ele é introspectivo, ele é incomum, ele é pouco atraente e muitas vezes amargos. Gamas são muitas vezes inteligentes, geralmente têm até sucesso com mulheres. Não raro, praticamente invisível para elas. Os gamas estão colocados entre as mulheres em pedestais e odiando todo o sexo que independe principalmente sobre uma mulher atraente. Aconteceu, notar sua experiência. Esse contexto é meio confuso, eu acho que ele foi traduzido.
introspectivo demais para o seu próprio bem. Gama são os homens que obcecam sobre as mulheres, indivíduos de longos períodos. Então parece que ele é um cara mais apaixonado, né, que fica mais tempo com uma mulher só, por isso que a média dele é 1,5 de relacionamento. O ômega é o verdadeiro... Esse site aqui ele é meio pesado. Vai assim, ômega, o verdadeiro lamentável. Ômega são os perdedores sociais que nunca foram no jogo. Às vezes assustados, às vezes danificados, muitas vezes são indesejados. Eles não estão na festa, ele nunca teria passado pela cabeça que ninguém contaria ele. Ômega, na verdade, na questão de hierarquia animal, é como se fosse a esposa dependente do alfa. Então, ela que às vezes está cuidando, por exemplo, não sei nem qual que é, me lembra assim, algum exemplo, de que a esposa que fica no ninho cuidando dos filhotes e só o macho que provê. Agora, está aqui para a gente até finalizar essa parte, que é o que está acontecendo no geral. E provavelmente você, homem, que está assistindo esse vídeo aqui e está vendo essa tela tremendo, jogando o foco lá no Mortal Kombat, depois joga o foco em mim, depois joga o foco no Mortal Kombat. Esse celular é ótimo, esse negócio automático fica doidinho quando eu coloco fico nessa parede aqui, ó, porque ele fica dando foco nos desenhos. Mas provavelmente você, homem que está assistindo esse canal, você é um macho sigma, que é uma palavra que você vai escutar muito agora daqui para frente, que é um macho que ele não está nem aí com essas coisas todas e tem uma categoria, uma classificação para ele. O macho sigma, o forasteiro que não joga o jogo social e consegue ganhá-lo de qualquer maneira. O sigma é odiado por alfas, porque sigmas são os únicos homens que não aceitam ou pelo menos reconhecem, no entanto, o contragosto da dominância social. O sigma, se alguém está seguindo um cara assim, vai aquele bando de betas ou de ômegas atrás daquele cara, o sigma simplesmente vira as costas e vai para o outro lado. Ele não está nem aí. Ele não está preso dentro de um conceito, ele não está preso dentro de uma dimensionalidade e ele está bem com aquilo. Ele não está preocupado em se encaixar exatamente no conceito. Ele está tranquilo. Se ele vai lavar a louça, limpar a casa, se a mulher está trabalhando, ganhando mais com ele, ele pode até passar, às vezes, algum problema, alguma confusão mental, mas depois ele resolve para ficar bem com aquilo. Se um cara que é amigo dele, o cara, vamos supor que esse sigma seja heterossexual, e um cara que é gay dá em cima dele, ele... filho, não curto, beleza, de boa. Ele não precisa lá bater e matar o cara por causa disso. Se uma mulher dá em cima dele, ele é heterossexual e ele tá casado, ele fala, não, velho, tô casado, de boa, não é muito minha praia, entendeu? Ele responde tanto o gay quanto a mulher que deu em cima dele, de boa, não é a minha. Ou se ele quiser, não, beleza, vou. Sabe, a postura dele não é ofendida, ele não se sente ofensivo pelo diferente. Ele consegue ter uma posição de liderança se ele quiser assumir o lugar do alfa. Mas é uma liderança mais aberta. Não é uma liderança caxias, de conceito fechado, como o alfa que acredita que tudo que é o contrário do que ele é o errado, é o diferente e deve ser eliminado, porque não deve ser nada diferente de mim, porque eu sou o que há. O alfa pensa mais ou menos nesse sentido. E o sigma não. O sigma, se ele quiser ser o chefe de uma equipe, tudo bem. Se ele tem um chefe para liderar ele e ele é da equipe, tudo bem também. A vida é assim, né? Então ele não preocupa muito com essas coisas. Vamos ver o que fala aqui mais. Todo mundo está vagamente confuso com eles. É uma situação social. O sigma é o homem que para em breve para dizer um olá e alguns amigos acompanham em alguma conversa, né, de nível 1, que ninguém jamais, de repente, ele sai e não tem grandes alterações de ficar sendo, às vezes, o centro de uma tensão o tempo inteiro numa roda, que é característica de um alfa, né? Também é característica de, às vezes, pessoas que são egocêntricas ou inseguras. E também tem um finalzinho aqui, um outro tipo de homem que chama lambda. É um tipo de personalidade que ele é geralmente intelectualizado e não tem nenhum interesse sexual de fato em outras pessoas.
Às vezes o interesse dele seria mais em questão virtual, algumas coisas não convencionais, mas que ele também não tem muita essa preocupação de querer agradar ou querer, às vezes, parecer alguma coisa que não é. Ele, às vezes, simplesmente não tá nem aí. Geralmente é aquele cara que, às vezes, tatua o corpo inteiro, né? É super, às vezes, assim, exótico, né? Não tá preocupado com uma hierarquia bem formada. Pois bem, para esse vídeo não ficar muito longo também, que eu acho que já está até longo demais, e essa câmera está fazendo esse zoomzinho assim, ó, para quem tem labirintite é um perigo, mas é um ponto de abertura, de explanação, para que a gente possa dar luz a essas novas características masculinas que estão surgindo nessa humanidade, e que as pessoas, então, as crianças talvez vão pegar esse cunho aí igual da geração Y, geração X, né, que tem aquelas coisas todas, mas da minha para trás, da minha geração, das gerações anteriores, a característica cultural de que nós fomos formados, a gente tem um certo dificuldade em adaptar a essa coisa mais líquida, a uma geração mais líquida de conceitos e de atitudes que muitas vezes a gente acha que está associado diretamente com a questão sexual, porque tudo que era diferente desse macho viril que a gente não tinha outro referencial de como deveria ser, seria associado a alguma questão mais frágil, de um aspecto masculino inferior. E hoje a gente percebe que a gama da masculinidade está cada vez mais abrindo em pontos específicos onde o macho alfa, viril, heterossexual, machista, violento e preconceituoso já está fora de moda. Isso está cada vez mais antiquado. São pessoas mais velhas ou pessoas menos inteligentes, vamos dizer assim, que ainda preservam esse perfil, essa característica. Hoje, você não ser um macho viril é revolucionário. Então, é um apoio aqui para todos os homens que às vezes não sentem que são obrigados a seguir um conceito formal, um encaixe engessado das gerações passadas para nós mesmos encaixar. Porém, um ponto a ser observado é que nós fomos aprendidos a não expressar as nossas emoções, a não falar, a recalcar tudo que a gente não queria mostrar sobre as nossas fragilidades. E eu também nesse canal falo muitas coisas sobre a questão do homem poder falar, para poder expressar seus sentimentos, que é melhor expressar às vezes os sentimentos. Não é falar, chorar, não é isso não. É entender o que acontece com ele quando ele tem raiva, que ele tem raiva e não precisa matar alguém, não precisa bater em alguém, que a raiva é normal. É esse tipo de relacionamento que a gente não aprendeu a ter. E a gente precisa muito dele agora, porque o mundo precisa de equilíbrio e pessoas com paz de espírito. E é o que a gente busca, porque se a gente tentar encaixar, engessar essa nova masculinidade nos padrões antigos, já não serve mais. Tá certo, pessoal? Vou abrir um grupozinho de discussão aqui, dê a sua opinião. Lembrando que eu não estou falando de gênero em hora nenhuma, eu estou falando de um surgimento de uma nova masculinidade que está surgindo mesmo, então não tem forma definida ainda, então algumas coisas também tá muito vulnerável, mas ela é líquida, e é exatamente isso, a falta de definição que a gente tem, tá certo? Um grande abraço para vocês, lembrar de classificar aqui, dar um comentário, dar um olazinho aqui nos comentários embaixo do vídeo, clica no joinha, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, compartilha o vídeo aqui, ó, mande pelo WhatsApp para um amigo, uma pessoa bacana também para assistir esse vídeo depois, né, com calma, e pensar sobre isso, tá certo? Um grande abraço para vocês e até mais.